Good evening. Boa noite. It is good to be in the house of the Lord tonight. É bom estar na casa do Senhor hoje à noite. Amen? Amém? And to be with God's people. E estar com o povo de Deus. Instead of lecturing tonight, I'd like to talk to you about the Word of God, and so let's open with prayer if we can. Então, em vez de lecionar hoje à noite, eu quero compartilhar a palavra de Deus, então vamos abrir em oração. Heavenly Father, we are deeply grateful to be in your presence with your people. Pai Celestial, estamos muito gratos de estar em sua presença e com o seu povo. We are grateful for the living Word, who is your Son, Somos gratos pela palavra viva que é o seu Filho, who is also our Savior and our Lord. que também é o nosso Senhor e Salvador. And we're grateful that you preserved your written word for us down through the centuries. Somos gratos que o Senhor preservou a sua palavra escrita ao longo dos séculos. As we open your word tonight, please open our hearts to hear what you have to say. E à medida que nós abrimos a sua palavra hoje à noite, pedimos que abra os nossos corações para ouvir a sua palavra. May the words I share this evening be nothing but your truth. Que as palavras que eu compartilharei hoje à noite sejam nada mais do que a sua verdade. Thank you for using the lips of a sinful man to share your word. Sou grato por usar os lábios de um homem pecador para compartilhar a sua palavra. May your name be praised and your glory be reflected in Jesus' name. Que o seu nome seja louvado e a sua glória refletida em nome de Jesus. Amém. Oops, I accidentally closed it. No. I pushed the wrong button. You want to translate that? Apertei o botão errado. Fat fingers. Dedos gordos. I don't play the piano. Eu não toco piano. My apologies. Eu peço desculpas. Oh, it's taken forever. Hang on a second. Obrigado. Okay, I'll have to do it the hard way. All right, tonight I want to talk about God's provision, the all-sufficient scriptures. Hoje à noite eu quero falar sobre a provisão de Deus, as escrituras todas suficientes. It is an honor to have been invited to be with all of you this weekend. Tem sido uma honra ser convidado para estar com vocês durante esse fim de semana. It's been a wonderful experience to collaborate with so many brilliant people to share how God's Word speaks to the most important challenges in life. Tem sido uma experiência maravilhosa colaborar com tantas pessoas brilhantes para compartilhar a palavra de Deus e como aborda os desafios importantes da vida. And my daughter and I have been extremely blessed by your hospitality and your graciousness. Minha filha e eu fomos muito abençoados por sua hospitalidade e maneira graciosa de nos receber. So this evening we're going to close our weekend by speaking to the sufficiency of Scripture for biblical counseling and discipling. Então, hoje à noite nós vamos encerrar esse fim de semana falando sobre a suficiência das Escrituras para o aconselhamento e o discipulado bíblico. One of the things I find helpful is to begin with defining terms. Uma coisa que eu acho útil é começar por definir os termos. If we hope to have any intelligent discourse, it's important to be sure we understand and agree on the meanings of the words that we're using. Se vamos ter qualquer tipo de discurso inteligente, é importante que tenhamos a certeza que nós entendemos e concordamos com o significado das palavras que estamos utilizando. First, let's define sufficiency. Então, primeiro vamos definir suficiência. I could not find a Portuguese dictionary, Não consegui encontrar um dicionário da língua portuguesa. so I have to use the Cambridge dictionary that I'm familiar with. Então, vou usar a definição do dicionário de Cambridge, que é o dicionário que eu mais conheço. And it provides this definition. E dá esta definição. Sufficiency is an amount of something that is enough, or the quality of being good enough. Então, de Cambridge, a suficiência é uma quantidade de algo que é suficiente, a qualidade de ser bom o suficiente. There is no other source associated with the same purpose that provides any additional value. Não há outra fonte associada ao mesmo propósito que forneça qualquer valor adicional. In other words, if something is sufficient, nothing else is needed. Em outras palavras, se algo é suficiente, então nada mais é necessário.
Like we have sufficient supplies to last the winter. Por exemplo, temos suprimentos ou mantimentos suficientes para durar um inverno. We have sufficient information to determine beyond a reasonable doubt that this person is responsible. Temos informações suficientes para determinar, sem sombra de dúvida razoável, que certa pessoa é responsável. Our plans are sufficient for us to succeed at the task before us. Nossos planos são suficientes para termos sucesso na tarefa que está diante de nós. Scripture is sufficient to address all matters of life and faith. As Escrituras são suficientes para abordar todos os assuntos da vida e da fé. You get the idea? Vocês entenderam? So now let's define Scripture. Agora vamos definir as Escrituras. Broadly defined, Scripture refers to any body of writings considered sacred and authoritative to a faith system. Em termos gerais, Escritura se refere a qualquer conjunto de escritos considerados sagrados ou autorizados em um sistema de fé. The Christian Scriptures are those sacred and holy writings that were God-breathed, inspired, and written down by men selected by God to do so. As Escrituras cristãs são aqueles escritos sagrados que foram inspirados por Deus e escritos por homens escolhidos por Deus para fazê-lo. They are without error, São sem erro, do not misrepresent anything they assert is true, não deturpam nada que afirmam como verdadeiro and are the full final authority on all matters they address. e são a autoridade total e final em todos os assuntos que abordam. For believers, that's us, Para cristãos crentes como nós, the Bible, which are the sacred writings of the Old and New Testaments, a Bíblia, que são as Escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento, it is the Word of God, and it alone is the Word of God. a Bíblia é a palavra de Deus e somente a Bíblia é a palavra de Deus. So now that we've defined our terms, Agora que definimos os termos, let's examine just one of the many passages of Scripture that reassure us that Scripture is sufficient for the task of biblical discipleship and soul care. vamos então examinar apenas uma das muitas passagens das Escrituras que nos asseguram que elas são suficientes para a tarefa do discipulado bíblico e o cuidado da alma. We're going to use 3 verses. Nós vamos usar 3 versículos. Psalm 19, verses 7 through 9. Salmo 19, dos versos 7 a 9. The law of the Lord is perfect, restoring the soul. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. The fear of the Lord is clean, enduring forever. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. The judgments of the Lord are true, they are righteous altogether. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. So the law of the Lord is perfect, restoring the soul. Então, olhando a primeira declaração, a lei do Senhor é perfeita, restaurando a alma. Perfect means whole, complete, sufficient, lacking in nothing. Perfeito nesse caso significa inteiro, completo, suficiente, sem falta de nada. Nothing that God deems important for us is missing, nothing has been left out. Nada falta do que Deus considera importante para nós e nada fica de fora. It's perfect, restoring the soul. É perfeita, a lei é perfeita, restaurando a alma. The Hebrew there can mean preserve one's life or restore one's strength. O hebraico pode significar tanto preservar a vida como restaurar as forças. Scripture's perfection can restore and revive the soul, A perfeição da Escritura pode restaurar e reavivar a alma and it can completely transform a person. e pode transformar completamente uma pessoa. The fact that I'm standing here this evening is proof of that. E o fato de eu estar aqui em pé hoje à noite diante de vocês é prova disso. The idea is that Scripture is so comprehensive that it completely covers all aspects of any issue we face. A ideia é que as Escrituras são tão abrangentes que possam cobrir completamente todos os aspectos de qualquer questão que enfrentamos. We see the same truth articulated by the Apostle Peter in 2 Peter 1, verses 3 and 4. E vemos essa mesma verdade articulada pelo apóstolo Pedro em 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. O testemunho do Senhor é fiel, tornando sábio o simples. Sure, his covenant laws contain a pure,
reliable, trustworthy witness about his nature and character. Essa fidelidade quer dizer que as leis da sua aliança contêm um testemunho puro, confiável e que podemos ter confiança sobre a sua natureza e caráter. We can stake our lives on it, as many have over the centuries, and do so even in our day and time. Podemos apostar as nossas vidas nessa verdade, como muitos fizeram ao longo dos séculos e fazem em nossos dias, Making wise the simple. tornando sábio o simples. It means to impart wisdom to the naive, the foolish, the inexperienced. Isso quer dizer transmitir sabedoria aos ingênuos, aos tolos, aos inexperientes. The Hebrew word translated simple comes from an expression meaning an open door. A palavra hebraica traduzida como simples vem de uma expressão que significa uma porta aberta. And it evokes the image of a naive person who doesn't know how to shut his mind to false or impure teaching. Invoca a imagem de uma pessoa ingênua que não sabe fechar a mente para ensinamentos falsos ou impuros. So when a person submits to Scripture, it can make them wise. Portanto, quando alguém se submete às Escrituras, elas podem fazer aquela pessoa sábia. It changes their simple mind, it helps them to learn discernment, it imparts the wisdom from above. Isso muda a sua mente simples e ajuda a aprender o discernimento, transmite a sabedoria do alto. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. Os preceitos do Senhor são retos, alegrando o coração. They are right. His principles are morally good and teach what is just and right. São retos, os seus princípios são moralmente bons e ensinam o que é justo e correto. Not only what is true, but what is morally right and righteous. Não somente o que é verdade, mas o que é moralmente certo e justo. Rejoicing the heart. E isso alegra o coração. They bring joy that is rooted and grounded in who God is and what we can be known of Him. Traz alegria que está enraizada e fundamentada em quem Deus é e o que pode ser conhecido por Ele. Life can be full of chaos and uncertainty, making it hard to know which way to turn, which way to go. A vida pode estar cheia de incerteza, tornando difícil não assim saber qual caminho a seguir e onde deveríamos caminhar. But Scripture can show us the right path every time. Mas as Escrituras podem nos mostrar o caminho correto toda vez. A lack of purpose and direction can make a person depressing and make one anxious. Falta de propósito ou direção pode deixar uma pessoa deprimida ou ansiosa. Joy and confidence can be found in knowing the right answers to life's biggest questions. Alegria e confiança podem ser encontradas em saber as respostas certas para as maiores questões da vida. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. His word is pure, holy, undefiled, and unchanging. Sua palavra é pura, santa, imaculada e imutável. No rewrites, no corrections, and no updates. Sem reescritas ou novas edições, sem correções, sem atualizações. Enlightening the eyes. Iluminando aos olhos. His word gives the insight needed to live a life that honors and pleases Him. Sua palavra, então, dá a visão necessária para viver uma vida que o honra e o agrade. While there are things in Scripture that can be difficult to comprehend, we can confidently assert that Scripture is not confusing or mystifying. Embora hajam algumas áreas em que as Escrituras podem ser difíceis de compreender, podemos afirmar com segurança que as Escrituras não são confusas ou mistificadoras. In fact, there is a built-in clarity, a perspicuity, that makes its basic truths understandable no matter what intellect or literacy level a person is. De fato, há uma clareza embutida nas Escrituras que permite a perspicácia e torna as verdades bíblicas compreensíveis, independente do nível de intelecto. God's word is a light in dark places. It makes things clear. A palavra de Deus é uma luz em lugares escuros, faz e esclarece, faz as coisas mais claras. And this stands in stark contrast to the moral darkness of the world, where men and women stumble, fumble, and are unable to clearly see the truth. E isso contrasta fortemente com a escuridão moral do mundo, onde homens e mulheres tropeçam, se atrapalham e são incapazes de ver claramente a verdade. As God's word reveals the truth, it provides discernment, insight, and understanding. À medida que a palavra de Deus revela a verdade, ela proporciona discernimento, visão e compreensão.
And thank God, it helps us see life and reality from God's perspective much more than our own. E graças a Deus, isso permite com que vejamos a vida e a realidade da perspectiva de Deus muito mais do que a nossa. The fear of the Lord is clean, enduring forever. O temor do Senhor é límpido e dura para sempre. Proper reverence for the Lord and His Word is purifying. A reverência adequada, apropriada ao Senhor e sua palavra é purificadora. His Word teaches us to have proper awe of and respect for God. A sua palavra nos ensina a ter um devido temor e respeito por Deus, Enduring forever. durando para sempre. This reverential awe stands permanently as a beacon for all of creation. Este temor reverencial permanece para sempre como um farol de toda a criação. And the Word is just as relevant to our lives now as it was to the lives of the people who lived during the times it was written. E essa palavra é tão relevante para nós hoje como foi relevante para as pessoas no tempo em que ela foi escrita. Scripture is God-breathed, so it is without sin, error, or corruption. As palavras são aspiradas por Deus, inspiradas por Deus, e assim não contém pecado, erro ou corrupção. Because it is God-breathed and written by Almighty God Himself, it is everlasting. E por serem inspiradas, então é escrito pelo próprio Deus Todo-Poderoso, portanto a palavra é eterna. Scripture has never not been sufficient, and it never will be. As escrituras nunca deixaram de ser suficientes e nunca serão insuficientes. As Jesus is the Word of God incarnate, Scripture is the Word of God written. Assim como Jesus é a palavra de Deus encarnada, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Then the judgments of the Lord are true, they are righteous altogether. Os juízos do Senhor são verdadeiros, totalmente justos. God's decisions are trustworthy and morally right. As decisões de Deus são confiáveis e moralmente corretas. In a world of relativism and deception, we can fully trust the Bible's assessments, decrees, and pronouncements. No mundo com relativismo e engano, nós podemos confiar plenamente nas avaliações, decretos e pronunciamentos da Bíblia. Its truth is absolute and unshakable. Essa verdade é absoluta e inabalável. Anyone questions the Bible, ask them to show me any archaeological evidence or scientific evidence that disproves the Bible, and they cannot. Qualquer pessoa que questiona o que a Bíblia diz, eu digo, apresenta então alguma prova arqueológica ou outra que possa refutar a Bíblia, e essas pessoas não podem suprir essas evidências. And the judgments of the Lord are also righteous altogether. Os juízos do Senhor são absolutamente justos. His commands accurately reflect God's moral will for His people and express His character. They are absolutely just. Seus mandamentos refletem com precisão a vontade moral de Deus e para o seu povo e expressam seu caráter, são, portanto, absolutamente justos. The Bible is a standard by which God will judge every person. A Bíblia é o padrão pela qual Deus julgará cada pessoa. There is no need for additional revelations. There's no need for insights from renowned scientists or intellectuals or social media influencers. Não há necessidade de insights de cientistas ou intelectuais renomados ou influenciadores nas redes sociais. The Hebrew word translated altogether means united or joined together. A palavra hebraica traduzida como completamente significa unido. That means that God's word is not a mixture of righteous and unrighteous elements. It is perfectly coherent and consistent in its righteousness from beginning to end. Em outras palavras, a palavra de Deus não é uma mistura de elementos justos e injustos, é perfeitamente coerente e consistente em sua justiça do começo ao fim. And we joke where I come from that you can trust it from Genesis through maps. E nós brincamos que você pode confiar na Bíblia de Gênesis até os mapas. This final clause emphasizes the comprehensive truthfulness and righteousness of Scripture. Essa cláusula final enfatiza a veracidade e justiça abrangentes das Escrituras. Every judgment it makes and every assessment it gives is reliably true and morally right. Cada juízo que faz, cada avaliação que faz é confiável e moralmente correto. We never need to doubt or second-guess the Bible's pronouncements. Nós nunca precisamos questionar ou duvidar das declarações da Bíblia. It is sufficient in its truthfulness and righteousness. É suficiente na sua veracidade e justiça.
And according to God's word itself, it is the fully sufficient source of truth for us in this life in regard to the important matters of life and relationships. E de acordo com a própria palavra de Deus, é a fonte de verdade plenamente suficiente para esta vida no que diz respeito aos assuntos importantes de vida e dos relacionamentos. And when the pressures of life seem more difficult than you can stand, where do you turn for help? Quando as pressões da vida parecem mais difíceis do que você possa suportar, onde você procura ajuda? And don't give a Sunday school answer. Where do we really turn? E não dê aquela resposta de escola dominical. Onde de fato você procura essas respostas? When your emotions feel out of control and you can't seem to find balance, where do you turn for help? Quando as emoções parecem fora do controle, vocês não conseguem encontrar equilíbrio, para onde você procura essa ajuda? When your thoughts become so muddled and messy that you can't seem to make sense of much at all, where do you turn for help? Quando seus pensamentos ficam tão confusos que você não consegue entender nada, onde você procura ajuda? When your family is disintegrating, where do you turn for help? Quando sua família está se desintegrando, onde você procura essa ajuda? When the trauma and suffering of your past make you fearful today and keep you awake at night, where do you turn for help? Quando o trauma e sofrimento do seu passado fazem que você tenha medo hoje e o mantém acordado à noite, onde você procura ajuda? When your son or daughter tells you they are same-sex attracted or they were born in the wrong body, where do you turn for help? Quando seu filho ou sua filha diz que sente uma atração pelo mesmo sexo ou que nasceram no corpo errado, onde você procura ajuda? When you feel forsaken and alone, where do you turn for help? Quando você se sente abandonado sozinho, onde você procura ajuda? So if you believed you needed counseling for any of these or similar troubles, would the scriptures and would the church be the first place you would think to turn? Why or why not? Se você acreditasse que precisava de aconselhamento em qualquer uma dessas áreas, esses problemas ou semelhantes, as escrituras e a igreja seriam o primeiro lugar onde você pensaria em buscar ajuda? Por quê ou por que não? For thousands of years, believers throughout the world have turned to and relied on God's word to guide them through the trials and troubles of life. Ao longo de milhares de anos, os crentes de todo o mundo recorreram e confiaram na palavra de Deus para os guiarem através das provações e os problemas da vida. Anxiety, depression, addiction, sexual brokenness, abuse, disintegrated families, these things are not new. A ansiedade, a depressão, o vício, o quebrantamento, o pecado sexual, abusos, famílias desintegradas, estas coisas não são novidades. In fact, these troubles have been part of the human experience since the rebellion is recorded for us in Genesis 3. De fato, esses problemas têm feito parte da existência humana desde a rebelião, conforme registrado em Gênesis 3. And as you heard me share this weekend, I call Genesis 3 the rebellion because calling it the fall doesn't seem to adequately describe what happened there. E como eu falei nesses dias agora, eu chamo do que aconteceu em Gênesis 3 da rebelião, porque a queda não parece descrever adequadamente o que aconteceu lá. The turning to God's word first is becoming must. Essa ideia de voltar-se primeiramente para a palavra de Deus está se tornando cada vez menos provável em muitos lugares do Ocidente. The claims of the self-proclaimed professionals are that Scripture is insufficient and that we need medications instead. As afirmações dos autoproclamados profissionais são que as escrituras são insuficientes. Em vez disso, precisamos de medicamentos. After all, hasn't science proven that the problem is the brain? Afinal, a ciência não provou que o problema é o cérebro? So the pushback we often hear is, are you telling me that the only true information is found in the Bible? A reação que muitas vezes ouvimos é assim: você está dizendo que a única informação verdadeira é encontrada na Bíblia? Are you saying that all of the studies and research from psychology are completely useless? Você está afirmando que todos os estudos e as pesquisas da psicologia são completamente inúteis? Are you suggesting that there's nothing to benefit from medical knowledge or that we should reject physical treatments for organic problems? Você está sugerindo que não há nada que beneficie pelo conhecimento médico e que deveríamos rejeitar tratamentos físicos para problemas orgânicos? We're not saying that psychologists never say anything true or helpful. Nós não estamos afirmando que os psicólogos nunca dizem nada que é verdadeiro ou útil. We're also not saying that medical research has no place. Nós também não estamos afirmando que não há lugar para a pesquisa médica.
And we're also not saying that physiological problems cannot and do not contribute to the difficulties people face and the bondages many get trapped in. Também não estamos afirmando que os problemas fisiológicos não podem e não contribuem para as dificuldades que as pessoas enfrentam nas amarras em que ficam presas. What we are saying, however, is that there is nothing outside of Scripture that informs us and guides us in addressing matters of life and faithfulness. Mas o que estamos afirmando, entretanto, é que não há nada fora das Escrituras que nos informe ou que guie a nossa abordagem das questões da vida e fidelidade ou fé. We're saying that there is nothing in the human experience that Scripture does not address in some manner or form, and it does so sufficiently. Estamos afirmando que não há nada na experiência humana que as Escrituras não abordem de alguma maneira ou forma, e quando faz suficientemente. Now, while it may not do so with the highly technical and committee-driven language we often see coming out of the American Psychology Association and their Diagnostic and Statistic Manual, it does address it all. Então, embora a Bíblia não faça com uma linguagem altamente técnica e orientada por comitês, como frequentemente vemos quando é produzido pela Associação Psiquiátrica Americana e o seu Manual de Diagnósticos e Estatísticas, a Bíblia ainda assim aborda tudo isso. Since the late 1800s, modern psychological theory has gained wider acceptance and greater authority over more realms of human existence, becoming the predominant paradigm for understanding and guiding human behavior. Desde o final do século XIX, a teoria psicológica moderna ganhou muita aceitação e maior autoridade sobre os domínios da existência humana, tornando-se o paradigma predominante para compreender e orientar o comportamento humano. So much so that there is no area of life that some aspect of modern psychological theory does not hold sway in. Isso chegou ao ponto que hoje não há uma área da vida em que algum aspecto da teoria psicológica moderna não tenha alguma influência. The secular psychological modalities, of which there are hundreds, chase a mythology. As modalidades psicológicas seculares, das quais existem centenas, perseguem uma mitologia. They seek to explain that what is wrong with us is anything but the result of sin against God, and they seek a cure for the human condition that is anything but Christ. Procuram explicar que o que está errado conosco é qualquer coisa além do resultado do pecado contra Deus e buscam uma cura para a condição humana que é tudo além de Cristo. The biblical wisdom we see in Ecclesiastes 9:3 says, "The hearts of the sons of men are full of evil, madness is in their hearts while they live." A sabedoria bíblica, porém, diz: os corações dos filhos dos homens estão cheios de maldade, a loucura está em seus corações enquanto eles viverem. Sinners theorize sinfully about sinners, do they not? Os pecadores teorizam pecaminosamente sobre os pecadores, não é mesmo? Without the scriptures, how will they theorize properly and well? Sem as escrituras, como irão elaborar suas teorias adequadamente e bem? Question we get often is, can modern psychology be integrated with scripture? E uma pergunta que acontece frequentemente é se a comunidade cristã não possa, então, tomar emprestado da psicologia e integrar com a verdade bíblica de alguma forma. So they're asking, can the Christian community borrow from secular psychology and integrate it with scriptural truth? E a ideia é, será que a comunidade da fé, a igreja, não possa, então, pegar os conceitos da psicologia secular e integrar com a verdade bíblica? Is there a large central collection of information, methods, and facts that are neutral? Existe alguma coleção central de informações, métodos ou fatos que sejam neutros? Any system of counseling or soul care that fails to see biblical belief and worship of the triune God as its basic goal is deficient in its understanding of humanity as well as the human condition and cannot be commended as Christian. Então, qualquer sistema de aconselhamento ou cuidado da alma que não veja a crença bíblica e a adoração de Deus, o Deus triuno, como seu objetivo básico, então será um sistema deficiente na sua compreensão da humanidade, bem como a condição humana, e não pode ser elogiado como sendo cristão. Without the atoning sacrifice of Jesus Christ at its core, our approach will fail to teach the person to have a view of life in the world from the perspective of God and His truth.
Sem o sacrifício expiatório de Jesus Cristo na sua essência, nossa abordagem não conseguirá ensinar a pessoa a ter uma visão de vida e do mundo a partir da perspectiva de Deus e da sua verdade. They will be unable to know how God's word sufficiently addresses their troubles and provides the help and hope that they need. Serão incapazes de saber como a palavra de Deus aborda suficientemente os seus problemas e fornece a ajuda e a esperança que necessitam. It becomes self-evident that there is a great disparity between how psychology defines and addresses human problems and how God defines and addresses them. Torna-se bem evidente que existe uma grande disparidade entre como a psicologia define e aborda os problemas humanos e como Deus os define e aborda. So, can those who believe there is no God and those who believe that God is alive and well and involved in the details of human life both bring sustenance to the starving from a common table? Podem aqueles que acreditam que Deus não existe e aqueles que acreditam que Deus está vivo, bem e também envolvido nos detalhes da vida humana, podem ambos trazer sustento aos famintos de uma mesa comum. It is not enough to deal with a person's behavior, happiness, or ability to function, their hurts, habits, and hang-ups. Não basta apenas lidar com os comportamentos, a felicidade, a capacidade de funcionamento da pessoa com suas mágoas, seus hábitos e problemas. Well-meaning and misdirected counseling can help a person function better in their rebellion against God and their pursuit of worshiping anyone but God. Aconselhamento bem intencionado, mas mal direcionado, pode ajudar uma pessoa a funcionar melhor em sua rebelião contra Deus, em sua busca de adorar qualquer pessoa menos a Deus. Do you know how we're doing for time? I do not. We'll just keep going. Imagine for a moment that you're an experienced swimmer. Imagina por um momento que você é um nadador experiente. Now imagine you're out on the ocean in a boat, maybe whale watching. Talvez você esteja no oceano, num barco, talvez observando baleias. Now imagine that a person swims up alongside the boat, headed out to the open sea. Agora imagina que uma pessoa chega nadando ao lado do barco e está indo para o oceano aberto. You notice right away that their swim stroke is absolutely atrocious. E você percebe imediatamente que a braçada dessa pessoa na água está completamente errado. Being the kind and helpful person you are, you immediately call out to them with helpful tips to better their stroke. Então, sendo a pessoa gentil e prestativa que você é, você imediatamente chama para a pessoa com algumas dicas úteis de como pode melhorar sua braçada. Your encouraging tone and excellent guidance have an immediate effect. They feel energized and their stroke improves right away. Seu tom encorajador, excelente orientação tem um efeito imediato. Eles se sentem energizados e a sua braçada melhora de imediato. What have you accomplished? O que você então conseguiu realizar com isso? You've helped them to swim further, faster away from the safety of the shore and to progress more surely toward their eventual destruction. Você ajudou aquela pessoa a nadar mais rápido, para longe da segurança da costa e progredir com mais segurança em direção à sua eventual destruição. Good job. Bom trabalho. That's sarcasm. Isso é sarcasmo, se vocês não repararam. So, authentic biblical soul care seeks to bring God's word to bear on four things. O cuidado bíblico autêntico da alma busca fazer que a palavra de Deus se aplique a 4 áreas. The sins we have committed, Os pecados que cometemos, the evils we have suffered, os males que sofremos, the lies we believe, as mentiras em que acreditamos and the worshiping we live. e a adoração que vivemos. The primary issue in biblical soul care actually flows from the answers to a twofold question. A questão principal do cuidado bíblico da alma, na verdade, flui das respostas de uma pergunta com 2 partes. What do you believe and who do you worship? Em que você acredita e quem você adora? This may seem like an odd beginning for counseling, but while we rarely ask this question directly, it is the basis for and guides us to the other vital questions that unfold in the counseling, discipling, soul care relationship. Isso pode até parecer um começo estranho para o aconselhamento, e embora raramente façamos essa pergunta diretamente, ela é a base que nos guia para as outras questões vitais que vão desenrolar no relacionamento do aconselhamento, discipulado e cuidado da alma.
Counselors and counselees need solid biblical answers to these questions as well as to others that develop from them. Conselheiros e aconselhandos precisam de respostas bíblicas sólidas para perguntas, bem como para aquelas que vão desenvolver. Here are just a few examples. Então, alguns exemplos. What I believe in the deepest part of my heart about God, myself, and others. O que eu acredito no mais profundo do meu coração sobre Deus, sobre mim mesmo e sobre os outros. Who or what is controlling my life? Quem ou o que controla a minha vida? How have I been called to live? Como fui chamado para viver? Who or what am I worshiping? Quem ou o que estou adorando? How is this playing out in my life and what effects is this having in my life? Como isto está se desenvolvendo em minha vida e que efeitos está tendo em minha vida? Am I willing to surrender to the Bible as true and authoritative for my life? Eu estou disposto a me render à Bíblia como verdadeira e confiável para a minha vida? And am I willing to do whatever God asks in order to bring my life into conformity with His stated will? Estou disposto a fazer tudo o que Deus pede para colocar minha vida em conformidade à vontade declarada de Deus. Sadly, many of us don't think of ourselves as worshipers aside from Sunday, but we are worshipers by nature. Infelizmente, muitos de nós não nos consideramos adoradores fora do domingo, mas de fato somos adoradores por natureza. If we are not worshiping God, then we are worshiping someone or something else. Se nós não adoramos a Deus, então adoraremos a alguma outra coisa ou pessoa. Scripture defines this false worship as idolatry. E as Escrituras definem esta falsa adoração como idolatria. Oh, that's a word we don't like to hear thrown around, isn't it? Essa é uma palavra que a gente não quer escutar sendo usada, né? Idolatry always results in human pain and suffering. A idolatria sempre resultará em dor e sofrimento do ser humano. Consider what happened with Adam and Eve in the Garden of Eden and then notice the results in your own life and in the world around you. Considere o que aconteceu com Adão e Eva no jardim e agora observe os resultados em sua própria vida e no mundo ao seu redor. The main reason Christians respond so positively to psychology is that psychology takes a person's pain and trouble very seriously. A principal razão pela qual os cristãos respondem tão positivamente à psicologia é porque a psicologia leva a sério a dor e os problemas da pessoa. The main reason people distrust biblical counseling is they don't understand what it is and what it isn't, and because it's too often not been done well. Então, a principal razão que as pessoas desconfiam do aconselhamento bíblico é que não entendem o que é e o que não é, e muitas vezes tem sido um aconselhamento que foi mal feito. It's odd to me that the APA reports that 1 in 5 clinicians, that's psychiatrists and psychologists, have lost a patient to suicide during their career. É estranho para mim que a APA, a Associação Psiquiátrica Americana, relata que em cada 5 médicos, psiquiatras ou psicólogos, perdeu um paciente por suicídio durante sua carreira. You do not see these same statistics among trained biblical counselors. Você não vê essas mesmas estatísticas entre os conselheiros bíblicos bem treinados. And praise God, as many suiciders as I've counseled, I've never had one complete suicide after we started meeting. E graças a Deus, com todas as pessoas com ideação suicida que eu já aconselhei ao longo da minha carreira, eu nunca tive um que chegou a realizar o suicídio. And that's not because I'm all wise and wonderful, it's because that's the power of God's word and the gospel. Isso não quer dizer que eu sou tão sábio e maravilhoso. Isso é o poder da palavra de Deus. The view of biblical counseling and soul care is changing dramatically because more and more believers are understanding that properly interpreted scripture, properly applied to the problems people face, always beats out psychology. A visão do aconselhamento bíblico e o cuidado da alma está mudando dramaticamente porque cada vez mais os cristãos estão entendendo que as escrituras corretamente interpretadas e corretamente aplicadas aos problemas que as pessoas enfrentam sempre vão superar a psicologia. Why is this so? Por que isso é assim? Because without God's perspective on our problems and pain, and without God's remedy, our problems and pain actually end up becoming worse. Porque sem a perspectiva de Deus sobre os nossos problemas e dores e sem a solução, o remédio de Deus, nossos problemas e dores vão piorar. A temporary change in attitude and behavior do not equal transformational change and the joy that goes with it. Uma mudança de temperamento ou temporária de atitude e comportamento não equivale a uma transformação e a alegria que acompanha essa transformação.
Behavior modification does not bring foundational change, the heart, soul, mind, and being change. A modificação de comportamento não traz mudanças fundamentais, mudanças no coração, na alma, na mente, no ser. Without foundational change, true transformation, we will return to the same destructive and sin-filled patterns because our beliefs have not changed and our worship has not changed. Sem essa mudança fundamental, uma verdadeira transformação, regressaremos aos padrões destrutivos e cheios de pecado, porque nossas crenças não mudaram e nossa adoração não mudou. We will continue to swim toward the open sea instead of the safety of the shore. Então continuaremos a nadar em direção ao oceano aberto em vez da segurança da costa. The ultimate issue in counseling as well as in life is not how can I be happy and get my needs met. A questão fundamental do aconselhamento bíblico, bem como na vida, não é como posso ser feliz e satisfazer melhor as minhas necessidades. That was the attitude that got Adam and Eve into trouble in the Garden of Eden and the prodigal son feeding pigs for a Gentile. E foi essa atitude que causou os problemas de Adão e Eva no jardim e que levou o filho pródigo a alimentar porcos para um gentio. Part of mankind's purpose is to honor, worship God in all things. Every relationship, every plan, every thought, every motivation, every word, every deed. Parte do propósito da humanidade é honrar e adorar a Deus em todas as coisas. Cada relacionamento, cada plano, cada pensamento, cada motivação, cada palavra, cada ação. Anything else is self-serving and idolatrous, and we all know God's attitude about idolatry. Qualquer outra coisa é egoísta e idólatra, e todos nós sabemos a atitude de Deus quanto à idolatria. So what is biblical soul care? Então, o que é o cuidado bíblico da alma? There's a quote I like. Biblical counseling is for resolving of their doubts, for help against their sins, and for direction in duty, and for increase of knowledge and all saving grace. Tem uma citação que eu gosto muito que diz assim: o aconselhamento bíblico é para resolver suas dúvidas, para ajudar contra seus pecados, para orientação no dever, para aumento de conhecimento e toda graça salvadora. Biblical counseling and soul care is focused Christian discipleship in a problem area of a person's life for a season. O aconselhamento bíblico é o cuidado da alma que concentra-se no discipulado cristão em uma área problemática da vida por um certo período. It is one another in soul care that one redeemed person pours into the life of another person. É um cuidado mútuo da alma, da mutualidade, que uma pessoa redimida derrama na vida de outra pessoa. It is coming alongside the troubled and the in trouble and guiding them to the truth they need as revealed in God's word. É acompanhar no sentido de chegar ao lado dos atribulados que estão em apuros e guiá-los em verdade que necessitam conforme revelada na palavra de Deus. The result is a life more surrendered to Christ and relationships that are healthier and more fruitful, taking seriously and applying to the problems of life the following assurance found in 2 Peter 1 verses 2 and 3. O resultado é uma vida mais entregue a Cristo e relacionamentos mais saudáveis e frutíferos, levando a sério e aplicando aos problemas da vida a seguinte garantia encontrada em 2 de Pedro, capítulo 1, versos 2 e 3. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. Or Jesus our Lord, I'm sorry. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seeing that his divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness through the true knowledge of him who called us by his own glory and excellence. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e verdade. This means that God has provided everything we need to know and believe about him, about ourselves, about the problems that we face, and about the world around us. Isto significa que Deus providenciou tudo o que precisamos para saber e acreditar a respeito dele, sobre nós mesmos, sobre os problemas que enfrentamos e sobre o mundo que nos rodeia. This means that by means of the gospel, the resurrected and indwelling Christ, and the gospel record, the Bible, God has redemptively provided everything a believer needs in order to know what God's will is for their life and to have the power to live it out. Isto significa que por meio do Evangelho, o Cristo ressuscitado que habita dentro da pessoa, do registro do Evangelho, a Bíblia,
Deus providenciou de forma redentora tudo que um crente precisa para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida e ter o poder para viver essa vontade. And this means that, as we discussed this morning, those who are spiritually mature in the Lord are to be equipped, willing, and able to admonish the undisciplined, the out of line, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with everyone. Isso significa que aqueles que são espiritualmente maduros no Senhor, como falamos hoje pela manhã, devem estar capacitados, dispostos e capazes de admoestar os indisciplinados, aqueles que estão fora da linha, encorajar os tímidos, ajudar os fracos e ser paciente para com todos. We are called to become well-tuned instruments of Christ's grace to the out of control, the needy, and the confused. Nós somos chamados para nos tornar instrumentos bem sintonizados da graça de Cristo para os descontrolados, os necessitados e os confusos. Can these two systems of thought be compatible when they address the same issues with contradictory premises and assumptions? Será que esses dois sistemas de pensamento podem ser compatíveis quando abordam as mesmas questões, mas vindo de premissas e pressupostos contraditórios? Not to over-spiritualize, but can we integrate Yahweh worship and Baal worship? Não querendo espiritualizar demasiadamente, mas podemos de alguma forma integrar a adoração a Yahvé com a adoração a Baal? I think I'm going to skip down to in March of 2022. It's where I got this, by where I got this box. I don't know what I have. Keep going. Oh, still? Okay. Aha. In March of 2022, the updated version of the DSM-5 was made available. Em março de 2022, a atualização do DSM-5 foi disponibilizada. The official designation of this version is DSM-5TR. E o rótulo oficial, o título oficial é o DSM-5TR. The TR officially stands for Text Revised. E esse TR significa oficialmente texto revisado. I joke that it's more like the Textus Receptus of the APA because of the additions the various committees have made and the glut of supposed disorders that the previous version had. Então, eu brinco sobre isso sendo textos receptos da Associação Psiquiátrica Americana por causa dos acréscimos de diversas comissões que fizeram um excesso de supostos transtornos que a versão anterior tinha, fizeram muito mais do que a versão anterior. 57 sections, each with its own committee, tasked with determining the specifics of every disorder in the DSM-5. Foram 57 sessões, cada com seu próprio comitê, encarregados de determinar as especificidades de cada transtorno do DSM-5. Over 200 chief contributors, over 2,300 other experts involved in the development of this magnificent 982-page tribute to atheism, Darwinism, humanism, and the rest. Foram mais de 200 colaboradores principais e mais de 2.300 outros especialistas envolvidos no desenvolvimento desse magnífico tributo de 982 páginas ao ateísmo, darwinismo, humanismo e ao resto. Here's a sampling of the language changes between the DSM-5 and the DSM-5TR. E aqui temos algumas amostras das mudanças da linguagem do DSM-5 para o TR. Desired gender, experienced gender. Foram de gênero desejado para gênero experimentado. Cross-sex medical procedure, gender-affirming medical procedure. Procedimento médico de sexos cruzados foi para procedimento médico de afirmação de gênero. Natal male, individual assigned male at birth. De macho nato para indivíduo designado como homem ao nascer. Natal female, individual assigned female at birth. Mulher nata foi para indivíduo atribuído à mulher ao nascer. Oh, this took several years and tens of thousands of hours to complete. E isso levou vários anos e dezenas de milhares de horas para ser concluído.
My sarcasm starts to show. E o meu sarcasmo começa a florescer. One would think that the builders of this monument would have earned a pat on the back, a job well done, and we could rest easy knowing that we finally have the most comprehensive tool available to help us diagnose and provide solutions to the millions of troubled souls in our society. Então poderíamos pensar que aqueles construtores desse monumento teriam merecido um tapinha nas costas, um trabalho bem feito, e todos poderíamos ficar mais tranquilos, sabendo que finalmente há uma ferramenta mais abrangente disponível para nos ajudar a diagnosticar, fornecer soluções para milhares ou milhões de almas perturbadas em nossa sociedade. But wait. Mas espere. In September of 2022, 6 months after the DSM-5 TR was officially available, we got another document in the mail. Mas, em setembro de 2022, 6 meses após a versão TR ter sido oficialmente disponibilizada, nós recebemos o seguinte documento pelo correio. The DSM-5 TR Update. Que era o DSM-5 TR, a atualização. It seems we left some things out of the DSM-5 TR. Parece que a gente deixou algumas coisas de fora do DSM-TR. We kind of messed up the language a little bit. Atrapalhamos um pouquinho a linguagem. There's a new entry in the differential diagnosis for major depressive disorder that is ridiculous. Tem uma nova entrada ao diagnóstico diferencial do transtorno depressivo maior que eu acho ridículo. This new category is called prolonged grief disorder. E essa nova categoria é chamada de transtorno de luto prolongado. What is that, you ask? O que é isso, você pergunta? Prolonged grief disorder is a persistent, pervasive grief response that continues to cause clinically significant distress or impairment for more than 12 months after the death of someone close. O transtorno de luto prolongado é uma resposta de luto persistente e generalizada que continua a causar sofrimento e prejuízo clinicamente significativo por mais de 12 meses após a morte de alguém próximo. It can be differentiated from a major depressive episode not only by the requirement for intense yearning or longing for or preoccupation with the deceased, but also by the requirement that the other symptoms such as emotional pain, anger, bitterness, sorrow, marked reduction in emotional experiences, feeling that life is meaningless, and difficulty in reintegrating socially or feeling engaged in ongoing activities be judged to result from the significant interpersonal loss. That's one sentence. Agora, o que ele acabou de ler é uma frase só. Então, a fivela e um simples. Vamos lá. Pode ser diferenciado de um episódio depressivo maior não apenas pela exigência de um intenso anseio ou saudade da preocupação com o falecido, mas também pela exigência de que os outros sintomas, como dor emocional, por exemplo, raiva, amargura, tristeza, redução acentuada nas experiências emocionais, sentimento de que a vida não tem sentido e dificuldade de reintegração social ou sentimento de envolvimento em atividades contínuas podem ser considerados como resultado da perda interpessoal significativa. So according to the Brain Trust of the APA, you now have 12 months to grieve the loss of your spouse of 20, 30, 40 years, or the death of a child, or you name it. And if your deep grief lasts longer than that, you can be diagnosed with major depressive disorder and medicated, even hospitalized if it gets too bad. Então, de acordo com esse grupo de cérebros da APA, agora você tem apenas 12 meses para lamentar a perda do seu cônjuge de 20, 30, 40 anos ou a morte de um filho. Ou você escolhe, se sua dor profunda durar mais do que isso, você pode ser diagnosticado com transtorno depressivo maior, medicado e até mesmo hospitalizado se piorar muito. Clearly, they have no understanding of the significance of death as the most unnatural invasion of God's created order and the significantly relevant devastation that can wreak in a person's life. Então, claramente, eles não têm compreensão do significado da morte como a invasão mais antinatural da ordem criada de Deus e a devastação significativamente relevante que pode causar na vida de uma pessoa. Is there a better option over the DSM? Há uma melhor opção ao DSM? Yes, there is. Sim, há. The pure, God-breathed, inerrant and fully sufficient Word of God. A palavra de Deus que é pura, inspirada por Deus, inerrante e totalmente suficiente. In contrast to DSM, which has grown from the DSM-1, first published
in 1952 with 102 categories of diagnoses in 87 pages. Então, a palavra de Deus pura, inspirada por Deus, e em contraste com o DSM, que cresceu a partir do DSM-1, publicado pela primeira vez em 1952, em 102 categorias, com apenas 87 páginas. Okay. Increasing to 182 diagnoses in the DSM-2, which I was trained under. Então, aumentou para 182 diagnósticos em 102 categorias no DSM, 182 diagnósticos do DSM-2, que é onde eu entrei na cena. 265 in the DSM-3 and 297 in the DSM-4. Aumentou para 265 no DSM-3, para 297 no DSM-4. With the DSM-5-TR, we have over 1,000 possible diagnoses. Mas com o DSM-5-TR, nós agora temos mais de 1.000 diagnósticos possíveis. As believers, we have the scriptures with 40 or so human authors who wrote confluently with one divine author, the Holy Spirit. Como crentes, nós temos as Escrituras, cerca de 40 autores que escreveram em união com o único autor divino, o Espírito Santo. With the timeline of its writing spanning about 1,500 years, with nothing added since the last apostle penned Revelation in about 95 AD, just prior to his death. E a linha do tempo, a sua escrita abrange 1.500 anos e nada foi acrescentado desde o último apóstolo escrever Apocalipse por volta do ano 95 depois de Cristo, pouco antes da sua morte. No changes, Nenhuma alteração, no additions, nenhum acréscimo, no subtractions, nenhuma subtração, no redefinitions, sem redefinições, and no adjustments to the preferred verbiage of any given age since the Apostle John wrote, "The grace of the Lord Jesus be with us all," which comprises the last verse of the book of Revelation. nenhum ajuste às palavras da Bíblia em qualquer época, desde que o apóstolo João escreveu: "A graça do Senhor Jesus seja com todos", que compreende o último versículo do livro do Apocalipse. I'm going to wrap this up. Eu vou então terminar. We have two choices on the menu. Nós temos duas opções no cardápio: Believe, obey, and worship Christ according to, or worship God according to Christ, nós podemos crer, obedecer e adorar a Deus segundo Cristo, or allow ourselves to be taken captive by the philosophies and empty deceptions flowing from the human traditions and elemental spirits of the world that have us living in a culture, even within the church, that redefines idolatry, and even within the church. We'll stop there and I'll break it up. ou podemos nos permitir a ser levados cativos pelas filosofias e enganos vazios que fluem das tradições humanas, dos espíritos elementares do mundo e que nos fazem viver numa cultura, mesmo dentro da igreja, It redefines idolatry and besetting sin as disease. que redefine a idolatria e o pecado como uma doença, Redefines repentance and restoration as recovery. redefine o arrependimento e a restauração como recuperação, Redefines being responsible before God for one's own sin choices as victimization. redefine ser responsável diante de Deus pelas suas próprias escolhas de pecado como vitimização, And provides a need-based philosophy and counseling that seeks to help the troubled person self-satisfy what they feel they need instead of what God has said they need, and He can and does and will provide. e fornece uma filosofia de aconselhamento baseada nas necessidades que busca ajudar a pessoa perturbada a se autossatisfazer com o que ela sente que precisa, ao invés de que Deus diz que ela precisa e que Ele pode e vai fornecer. To be effective as a biblical discipler takes diligence, prayer, a teachable heart, and experience. Para ser eficaz como discipulador bíblico, precisamos de diligência, oração e um coração ensinável e experiência. It takes an ever-growing knowledge and understanding of the Word of God. É preciso um conhecimento e uma compreensão cada vez maior na palavra de Deus. It takes properly interpreted Scripture, properly applied. E isso exige também escrituras interpretadas corretamente e aplicadas de maneira adequada. And it takes a person devoted to one anothering others who has a heart for the lost and the broken. É necessário que a pessoa as pessoas sejam devotadas uns aos outros e que tenham um coração voltado aos perdidos e quebrantados.
Someone who humbly seeks to fulfill the greatest commandment of loving God all out and its codicil of loving others with the same commitment to God's best for them that we pursue for ourselves. Alguém que procure humildemente cumprir o maior mandamento de amar a Deus totalmente e o paralelo de amar aos outros com o mesmo compromisso que com o propósito de Deus. Biblical counseling, discipleship, and soul care are not an option for the church. O aconselhamento bíblico, discipulado e cuidado da alma não são uma opção para a igreja. It is at the very heart of sanctification and discipleship. Está no cerne da santificação e do discipulado. It is the core of rebuilding broken lives for service to Christ and His church. É o cerne da reconstrução de vidas destruídas para o serviço a Cristo e a sua igreja. And it is the call and privilege of everyone who claims Jesus Christ as Savior and Lord. E é o chamado e o privilégio de todos que reivindicam ou afirmam o nome de Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Soli Deo Gloria and Amen. Só lhe deu glória e amém.